Oi, 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 galerinha, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula hoje de geografia, certo? Vamos continuar com o nosso conteúdo. Acabamos já os problemas urbanos e os problemas rurais, certo? Agora nós vamos falar sobre a qualidade de vida, a nossa qualidade de vida. Então, a prof vai colocar lá na apostila para que todos possam acompanhar. Vamos lá. Na página 196 da nossa apostila de geografia, está lá, vida na cidade, certo? Eu sei que a prof já deu um pedacinho disso, mas para a gente poder continuar, a prof precisa voltar um pouquinho. Então, diz: para que a população possa viver com o mínimo de qualidade de vida, existem algumas condições fundamentais, sendo a mais importante delas a moradia, certo? Atualmente, muitas pessoas que vivem na cidade não possuem moradia própria e, por isso, dependem de pagar aluguel para os donos. Ou, quando não tem como pagar, acabam morando nas ruas. Quanta gente, né? A gente vê por aí, não é? Na rua, às vezes dormindo ali na calçada. Por quê? Porque eles não têm condições de ter uma moradia. Então, eles acabam dormindo ali na rua mesmo. E algumas outras pessoas pagam aluguel para ter uma casa para morar, mas assim, trabalham, têm condições em pagar um aluguel. Em outros casos, acabam residindo em moradias impróprias, normalmente ocupadas ilegalmente, em lugares inadequados, como encostas de morros que podem sofrer deslizamento ou as margens dos rios e córregos que podem transbordar e inundar o local, como nós temos aqui nas figuras. Gente, olhem só. Casas construídas em áreas de morro. Isso aqui é lá em Minas Gerais. Olha essas casas construídas em morro. Ó, é praticamente uma em cima da outra. E olha essa daqui, moradias destruídas depois da cheia de um rio, ó. Lá no Rio de Janeiro, ó, choveu tanto que a água do rio subiu e alagou tudo. Certo? Então, imaginem só. Deixa eu voltar aqui. Imaginem só, certo? Lá no Rio de Janeiro, que existem muitas favelas. Você imagine só as condições que são moradas. Então, nós temos lá o morro, certo? E essas casas são construídas aqui em cima, praticamente uma em cima da outra. Vamos colocar aqui as casas, certo? Faz de conta que aqui é tudo casa, tudo construidinha lá, certo? Aí tem as outras casas que vão descendo até chegar lá no chão. Então, as casas estão construídas lá. Até o chão. Deixa eu puxar aqui mais um pouquinho para vocês poderem ver até lá no final. Então, assim, imagine só. São construídas em morros. Aqui tudo é terra, certo? Aqui tudo é terra, é morro. O que acontece? São construídas em lugares inadequados. Por quê? Conforme vai chovendo, chove, 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 o que acontece com a terra? Ela vai deslizando, vai afundando. Então, vocês imaginem só, a terra aqui afundou. O que vai acontecer com essa casa? Vai cair em cima dessa, que vai cair em cima dessa, que vai cair em cima dessa e vão ir caindo. Vão caindo até acontecer o quê? Destruir tudo, certo? Então, por isso que diz que essas casas são construídas em lugares inadequados, certo? Lá no Rio de Janeiro, nós temos as favelas. As favelas, elas são construídas em morros, certo? Então, vamos voltar lá. Para continuar. Então, vocês imaginem, essas casas aqui são construídas em morros, onde pode ocorrer, sim, deslizamento e uma vir caindo em cima da outra. Muitas pessoas morrem. Certo? Então, olha só, o cuidado com a cidade.
Além da moradia, o saneamento básico com água tratada e a coleta de esgoto e de lixo são imprescindíveis para melhorar a qualidade de vida da população das cidades, evitando assim a proliferação de doenças e epidemias, como febre amarela, gripe, dengue, entre outras. Então, claro, a gente tem que ter o saneamento básico, que é o quê? O tratamento da água. Olha aqui, ó. Olha aqui uma estação de tratamento de água lá em São Paulo, ó. Toda a água fica aqui, aí a água toda é tratada e ela fica aqui, ó. A água tratada. É essa água tratada que vem para a nossa casa. Água tratada. E aqui é o caminhão da coleta de lixo em Salvador. Olha lá, que legal. Eles pegam o cesto com guincho, ó, para ter o quê? Não, eles não terem contato com o lixo, com a mão em pegar. Então, eles pegam um guincho, colocam no caminhão de lixo e eles jogam todo o lixo aqui dentro. Essa é a coleta de lixo, lá na Bahia, em Salvador. Certo? Quem cuida da cidade? É muito importante que a atuação dos governantes do município, os prefeitos e os vereadores, ocorra em parceria com as secretarias municipais, para que possam desenvolver melhorias para a população ter melhor qualidade de vida nas cidades. Sim, gente, muitos buracos na rua, certo? Que tem aqueles buracos enormes que o carro passa, pode estragar a roda do carro, ou muitas pessoas podem tropeçar e cair. Tudo isso quem cuida são prefeitos e vereadores. Eles que cuidam das nossas cidades, das ruas, do lixo, tudo isso são eles que cuidam, né? As secretarias podem variar de município para município. E é muito importante conhecermos a realidade do lugar onde moramos. Vocês fizeram aquele trabalho do agente fiscalizador. Muitos de vocês colocaram lá nos trabalhos fotos com lixo espalhado por muitos lugares. Quem é que tem que cuidar disso? Prefeitos e vereadores. Eles que têm que cuidar disso, certo? Então, olha só, para a gente saber mais. Frequentemente, a Organização das Nações Unidas, a ONU, lança listas com um ranking das melhores cidades para viver. Para listar as cidades, a ONU utiliza o Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH. No Brasil, é levado em conta o IDHM, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, quer dizer, eles dividem por município, que segue a mesma linha do pensamento do IDH, mas com adaptações para a realidade do nosso país, certo? Eles não podem falar que Curitiba é a melhor cidade. Não. Por quê? Porque Curitiba tem vários municípios, certo? Então, eles dividem. Para chegar aos índices de IDH e IDHM, são considerados os dados de educação, de renda quer dizer dinheiro financeiro, e expectativa de vida, quer dizer até que idade as pessoas vão viver, os quais geram um valor que quanto mais próximo de um for, melhor é o desenvolvimento da cidade. A tabela a seguir mostra as faixas do desenvolvimento humano. Então, tá aqui, ó. Muito alto, ó. Nosso desenvolvimento é muito alto. Então, tá aqui a tabela, ó. Perto de 1. Alto, perto de 1 também. Já o médio é mais longe de 1, ó. Ó, não chega a 1. O baixo também não chega, e o muito baixo aqui, de 0, certo? É importante lembrar que o IDHM não significa exatamente qualidade de vida, mas indica que nas cidades onde o IDHM ficou acima de 0,800, existem boas condições de vida, educação e renda, e, portanto, são bons lugares para viver, certo? O Nordeste, gente, ele está classificado com isso aqui, ó, muito baixo. Uma parte do Nordeste ela é muito boa de se viver, a outra não. Então, ó, aqui em São Caetano do Sul, lá em São Paulo, ó, está em primeiro lugar na lista das melhores cidades de Brasil para viver. Olha que bonitinha, que organizadinha, com praça, ó, com divisão para que as pessoas possam andar de bicicleta e andar a pé. Ó, bem legal isso, né? Isso é qualidade de vida. Então, vamos lá no Mão na Massa.
Diz lá, a lista a seguir apresenta as 10 melhores cidades do Brasil, segundo a ONU. Essa lista leva em consideração o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, o IDHM, que foi feito com base no censo de 2010, né? Já fazem 10 anos. Vamos lá. Em primeiro lugar, a cidade de São Caetano do Sul, em São Paulo. Olha o IDHM dela, quase perto de 1. Aí, em segundo, Águas de São Pedro, também em São Paulo. Olha lá, o IDHM dela. O terceiro está Florianópolis, Santa Catarina. Olha lá, também é um bom lugar para se viver. Em quarto, Balneário Camboriú, também em Santa Catarina. Também é considerado um bom lugar para se viver. Vamos ver, ó, nós aqui, ó. Nós estamos no 10º lugar, perto de 1 também, ó. Olha lá. Viram? Legal, né, gente? Nós também estamos ali na tabela. Que legal, fiquei feliz agora. Então, olha só. Observe as unidades federativas em quais regiões brasileiras as 10 melhores cidades do Brasil estão localizadas. Então, vamos ver. Será que elas estão, diz ali, né? Em quais regiões brasileiras? Será que é o quê? É Sudeste, Norte, Nordeste? Não, ó. Será que é Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste? Não, eu não tenho aqui nada de Minas Gerais para ser Sudeste. Né? Será que é Sudeste para ser outra? Não é Sudeste, não. Mas eu tenho ali a região Sudeste, eu tenho São Paulo, Espírito Santo, que é a região Sudeste. Vamos ver, Sudeste, Sul e Centro-Oeste ou Norte, Centro-Oeste e Sul? Na verdade, ali está na C, né, gente? Vamos ver se eu consigo marcar aqui. Aqui está na C, ó. Sudeste, Sul e Centro-Oeste, ó. Paraná é Sul. Santa Catarina, Joaçaba é Sul. São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo é Sudeste. Ó, Sul, Sul, Sul e Sudeste. Então, tá certo. Nós temos aqui, aí, Distrito Federal, né, que é Centro-Oeste, Brasília. Então, tá aqui. Não temos nenhuma do Nordeste, nenhuma. Nem do Norte, nenhuma. Então, é a C. Vamos lá para outra agora. A unidade federativa em que você mora tem alguma cidade entre as melhores para viver? Quase não tenha. O que você pensa a respeito disso? Então, claro que nós vamos responder que sim. Vou colocar aqui. Sim. Está no ranking. A nossa cidade está no ranking. Então, é isso que nós vamos responder. Certo? Porque a gente só ia responder o que a gente pensa a respeito disso se não tivesse. Mas como está, nós colocamos que sim, que está no ranking. 3. Em sua opinião, o que é uma boa cidade para viver? Então, gente, isso é para vocês pensarem, né? O que é uma boa cidade para viver? Então, nós vamos ter que colocar lá, né? Vamos colocar. Eu vou colocar na minha opinião. Ter qualidade de vida. Como? Departamentos de saúde, né? São os hospitais, os postos de saúde, né? Educação de qualidade, certo? Que tenha praças, parques, centros bem organizados. Certo? E, claro, etc. Entre outras coisas. Certo? Mas isso é ter uma boa cidade para viver. Claro que a gente pode colocar com harmonia, com organização, tudo isso.
Na cidade em que você mora, a população tem uma boa qualidade de vida? Cite algumas características dessa realidade. Então, na cidade, a população tem uma boa qualidade de vida? Sim, eu acho que aqui na nossa cidade, sim. Cite algumas características dessa realidade. Centros urbanos organizados, sistemas de saúde, água tratada, saneamento básico, né? O que mais? Educação e outras coisas, certo? Então, aí, gente, foi a minha opinião. A prof colocou esses exemplos, mas vocês façam os de vocês, certo? Nosso papel como cidadão. Você observou ao longo deste capítulo que vários órgãos públicos são responsáveis por cuidar da cidade onde vivemos. Mas será que eles são os únicos responsáveis por cuidar, né, cuidar da nossa cidade? Será que são só eles? Qual é o nosso papel como cidadãos? Como podemos participar ou cobrar os cuidados com a cidade? Então, todo cidadão também deve zelar pela qualidade de vida na cidade, começando pela própria casa, passando para outros espaços como a escola, o parque e a rua. Claro, eu tenho que cuidar da minha casa, eu preciso limpar a minha casa, lavar a minha roupa, tomar banho, e isso eu vou levar para os outros espaços. Se eu cuido da minha casa, por que eu não vou cuidar da escola? Vou jogar lixo onde eu tenho que jogar. No parque também. Ai, porque eu estou no parque, eu vou jogar o meu lixo no chão? Não, nem na rua. Eu guardo para jogar onde tem um lixo. Isso é cuidar da nossa cidade. Você consegue pensar em boas atitudes que podem nos ajudar a cuidar da cidade? Acabei de falar, mas tem aqui. Uma primeira boa atitude é descartar, é jogar o lixo sempre no lugar correto e não jogar em ruas, terrenos ou nos rios. O acúmulo de lixo pode atrair pequenos animais e insetos, além de tampar os bueiros das ruas e sobrecarregar os rios, o que contribui para alagamentos. Outra boa atitude é cuidar de áreas públicas, como parques e praças, e não danificar a natureza e os equipamentos que estão disponíveis para todas as pessoas. Então, gente, olha aqui, ó, em dias de chuva, ó, esses bueiros aqui, ó, entupidos de lixo. É o que provoca os alagamentos. Por onde que a água vai passar? Não tem espaço de tanto lixo, certo? Isso é errado. Quando a prof era pequena, a prefeitura colocou muitos orelhões nas ruas, muitos. Então, toda esquina tinha um orelhão. Orelhão era aqueles telefones que ficam na rua que a gente pode telefonar. Só que hoje já não existem mais tantos orelhões. Por quê? As pessoas estragaram muitos orelhões. Arrancavam o fio, quebravam o telefone. E aí, o que aconteceu? Não cuidaram, eles depredaram. A prefeitura tirou. Hoje já não existem tantos, certo? Por quê? Porque o povo não cuidou. Então, aqui, o que nós vamos fazer de lição de casa? Dê olho no local. Pense em atitudes suas e da sua família, que ajudam na qualidade de vida da cidade onde moram. No espaço a seguir, represente com desenhos essas ações. Então, vocês vão desenhar aqui alguma coisa que mostre vocês ajudando na qualidade de vida. Por exemplo, jogando lixo no lugar correto, cuidando de parques, cuidando de praças, cuidando da casa, certo? Isso representa qualidade de vida, certo? Essa aqui é uma lição de casa da página 202. Os canais de comunicação. Para se alcançar qualidade de vida digna para a população das cidades, também é importante que o cidadão possa decidir e opinar sobre como essas condições são oferecidas e executadas. Por meio da participação social, a população pode fiscalizar o uso dos recursos
públicos, participar de consultas públicas para a criação de novas leis, acompanhar o trabalho do prefeito, dos vereadores e dos secretários, entre outros. Legal isso, né, gente? Entre os canais de comunicação que o cidadão pode utilizar estão o Portal da Transparência, que informa as contas públicas, e aplicativos de celulares, que informam o valor e o andamento das obras de infraestrutura nas cidades. Então, infraestrutura é tudo que eles estão planejando fazer para melhorar aquela cidade, certo? Mais ainda. Então, existe esse canal de comunicação, tá, gente? Existe. Então, tá aqui. Acesse a outra atividade. Acesse o site oficial da prefeitura da sua cidade e faça uma pesquisa para encontrar os canais de comunicação que estão disponíveis caso a população queira entrar em contato. Registre no espaço a seguir os canais de comunicação que foram encontrados e a finalidade de cada um. Então, vocês vão entrar lá no site da prefeitura e lá vai ter os canais. Por exemplo, se vocês querem saber sobre o tratamento da água, vão copiar o canal, né, o link lá e vão colocar aí. Ah, eu quero saber sobre o saneamento básico. Vão copiar do canal e colocar aqui, certo? Então, vocês vão colocar, e a finalidade de cada um. Isso que eu tô falando, para saneamento básico, e o link, certo? Então, é isso que vocês vão fazer aqui. E, claro, a outra lição do Mãos na Massa, onde vocês vão responder sobre isso que a gente acabou de falar. Certo, gente? Então, hoje era isso que a prof tinha para explicar, para a gente poder já terminar esse capítulo, certo? Logo, logo vocês já vão receber a apostila 3, e logo nós já começamos com a apostila 3. Então, a prof queria terminar esse capítulo, certo? Então, é isso, gente. Já tá as lições ali, a prof vai colocar tudo no que mágico para a gente fazer, lembrando, certo? Que a prof vai colocar o gabarito dessa atividade só da página 204, porque da outra de vocês é pesquisa, certo? Então, a prof vai corrigir em outro momento. Então, é isso, gente. Então, era isso que a prof queria explicar, certo? E espero que se cuide, espero que todos estejam bem. A prof está com saudades e até a nossa próxima aula. Beijos para todos.